Ô, Glória, chegamos! Bom dia Brasil! Bom dia, meu povo! Olha, cada história, nós estamos no devocional. Desde janeiro, estamos fazendo devocional bíblico, né? Todos os dias lemos uma média de 7 capítulos. E aí a gente, hoje, né, traz aqui um resumo principal, né? Um resumo principal a gente traz para compartilharmos junto à palavra. Mas todo dia a gente lê, né? Esse é o propósito, né? Ler ou ouvir. Algumas pessoas devem estar bem adiantadas, outros estão ainda caminhando, né? Mas todos vão ler no seu tempo, dentro da sua organização. Mas o importante é você ler todos os dias, ouvir todos os dias a palavra, né? Nem que seja 1, 2, 3 capítulos, mas o ideal para nós fazermos o nosso propósito são 7 capítulos, tá? Mas não deixe de ouvir e de ler. Vou colocar aqui, Juliana. Donos dos meus dias. Gente, então, tá aí, ó, nós estamos na nossa jornada de devocional. Leitura bíblica em 6 meses. Então, começamos em janeiro. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa sala de devocional. E hoje tem umas histórias assim. Nós estamos praticamente, né? Nós estamos aqui praticamente em crônicas. Melhor, deixa eu ver aqui pela minha organização. Nós temos um papelzinho. Nós estamos em crônicas, tá? Já estamos em 2 crônicas pela nossa sequência de leitura aqui. Mas eu vou trazer um resumo dentro de 1 Crônicas e assim a gente vai caminhando. Então, sempre aqui nos nossos encontros, eu trago um resumo do que você está lendo aí, para a gente poder compartilhar e falar um pouco sobre algumas coisas que Deus vai nos dando aqui. Deixa eu ver aqui, bem-vinda, Isabela, Marli. Vambora, meu povo, estamos aí. Firme e forte. Graças a Deus está acabando essa festa mundana, né? E nós vamos poder glorificar o Senhor, porque nós estamos numa campanha, tá, gente? Estamos numa campanha de um relógio de oração, de 7 dias. Nós oramos meio-dia e meia-noite. Olha, temos um grupo de intercessora que Deus está usando assim com poder e glória. Cada uma que está orando está sendo assim uma experiência incrível, né, na oração. Então, tu imagina, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, né? Tudo que vocês ligam na terra é ligado no céu. Gente, vai acontecer, já está acontecendo pela fé. Vocês têm que entender o livramento que Deus está dando a mães e pais, pessoas que estão lá, desviou dos caminhos. Então, essa oração, ela vai no mundo espiritual. A gente ora com foco, a gente ora com tema específico. E aquela pessoa que está lá clamando a Deus vai se unir a essa oração, entendeu? Bom dia, Valquíria. Glória, seja bem-vinda. Doralice, Simone. Aleluia. Então, nós estamos nessa campanha maravilhosa. Vamos orar para a gente dar início ao nosso devocional de hoje. Pai, te glorificamos, Pai, por esse privilégio de estar pela manhã. Todas as segunda, quarta, Senhor, sexta, estamos aqui. Estamos, Senhor, colocamos esse propósito de ler a palavra. Deus nos dá sabedoria, Pai, nos dá graça. Pai, ilumina minha mente, me faz lembrar, Senhor, daquilo que eu preciso falar, entregar no dia de hoje para o Teu povo, Pai, que está nos assistindo aqui pelo Instagram, que vai assistir pelo YouTube. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, ser conosco, Pai. Fica comigo, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, o livro de Crônicas, né? Nós já estamos no 2 Crônicas, mas aí eu destaco algumas coisas aqui com você no presencial aqui. O que é o livro de Crônicas quando você lê, né? Você vai ver sobre histórias do que aconteceu no passado, tá? Os acontecimentos de tempos passados. Crônicas é conhecido como as coisas que omitidas.
Então a gente vai ver aqui muitas histórias do que a gente já leu lá em Reis, a gente leu em 1 Samuel, mas tem algumas coisas assim detalhadas, né, que não falaram lá. Então naquela época existiam os escribas, né, existiam aqueles homens que escreviam as histórias. Nós estamos lendo a Bíblia daqui, ó, da onde a gente está para trás, entendeu? A gente está lendo o que aconteceu. Aqui, né, eles estavam escrevendo os acontecimentos. Estavam escrevendo tudo o que acontecia. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, né, já estava preparando esse livro, né, para ser escrito e depois unir, né, vários livros. Então, a Bíblia é a união de vários livros, tá bom? Então, tem as cartas de Paulo, tem os livros do Novo Testamento e tem o livro do Antigo Testamento, né, na época que a história estava acontecendo. Então, assim, algumas coisas que a gente leu agora em Reis e Samuel, o Crônicas, ele vem trazendo esse acontecimento dos tempos passados. Então, é interessante a gente ver. Logo no início vem a genealogia desse povo tudinho, né? É interessante também a gente conhecer a genealogia para poder entender o quanto que Deus foi com esse povo, cumpriu a promessa de Abraão, né? Com Abraão, de que dele faria uma grande nação. Então, o livro de Crônicas ele foi escrito muito provavelmente durante esses períodos, ou alguns anos depois, né? De Judá, de Israel. E aqui você vai vendo esses acontecimentos, tá? O primeiro e o segundo livro de Crônicas são histórias de cortes reais. Então, dos reis. O que aconteceu, né? No tempo dos reis. Então, é interessante a gente ler e pensar, né? E ali vai trazendo também alguns aprendizados. E eu vou trazer uma história aqui que aconteceu com Davi, que está escrita aqui em Crônicas. Então, eu estou fazendo aqui um apanhado, né, um panorama do primeiro livro de Crônicas, só para vocês entenderem o que é Crônicas. Então, falou em Crônicas, você sabe que já os acontecimentos, fatos das cortes, né? Detalhes, talvez, que estejam escondidos, estão aqui, que não foi falado, né? Nos livros de Reis e Samuel, tá bom? Que foram onde mais aconteceu os reinados, né? Então, aí você vê no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto capítulo de 1 Crônicas, toda a descendência. E, principalmente, a Bíblia está destacando aqui a descendência de Davi, né? Os filhos de Davi. Porque foi um reinado que mais se aproximou daquilo que Deus, né, queria do povo. Esse compromisso, essa fidelidade. Então, Davi, ele vê que toda seus filhos estão aqui na genealogia. Estão nos contos, né, os acontecimentos, dos fatos históricos que estão escritos. Então, o livro de 1 Crônicas, ele apresenta uma visão teológica, histórica, que destaca as raízes do povo de Deus e a centralidade da adoração. Isso também mostra muito forte, né? Ele inicia com longas genealogias que traçam linhas de Adão até o patriarca e as tribos, né? E ali enfatiza a continuidade, a fidelidade do povo escolhido. Você para pensar quantos anos tem que Deus fundou e que chamou esse povo para ser sua nação, gente. Não tem 2000 anos. 2000 anos são mais ou menos o tempo que a Bíblia tem, né? De Jesus para cá. 2000 anos. E antes de Jesus? Põe mais aí. 2-3 mil. Então, assim, segundo o calendário judaico, são mais de 5.000 anos. Então, olha quanto tempo tem. Olha quanto tempo tem esse povo de Israel, parou para pensar. É a única nação que nunca foi extirpada. Ela existe. Isso mostra o quê? Que Deus é real, que a Bíblia é real. Porque esse povo está lá, ele existe ainda. Por causa de quê? Da fidelidade de Deus com a aliança que ele fez com Abraão. Abraão, sai da sua tenda. Ó, filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Vê se pode contar. Assim será sua descendência. Já parou para pensar sobre isso?
que esse povo existe há mais de 5.000 anos. Muita coisa, né? Desde lá de Abraão, Isaac, Jacó. Interessante, né? Ele inicia com longas genealogias. E aí, em seguida, o foco se desloca para o reinado de Davi, retratando como rei ideal, cuja vida, conquistas e principalmente seu coração voltado para Deus são exaltados. Davi não só consolida o reino de Israel, mas também organiza a adoração, estabelece as bases para a futura construção do templo, prepara o cenário para que o povo aprenda a centralizar a fé no culto ao Senhor. Então tudo isso vem trazendo aqui em Crônicas, né? O livro também ressalta temas como a importância da linhagem, a relevância da adoração sincera, muita coisa interessante. Então, Crônica nos convida a refletir sobre a importância de conhecer e valorizar nossa história, identidade espiritual. A gente precisa valorizar a nossa história. Da onde nós saímos, da onde você chegou. A rememorar as genealogias e ações de Davi, somos lembrados de que nossa trajetória de fé é construída sobre um legado de compromisso com Deus. O relato enfatiza que não são apenas os grandes feitos militares ou vitórias políticas que definem um líder, mas, sobretudo, a disposição de buscar a vontade de Deus, de organizar a adoração ao Senhor. Então ele é um exemplo em tudo, principalmente na adoração. Então liderança, entenda isso. E eu, quando eu falo liderança, eu falo para você que é mãe, que é pai, que é servo, que tem alguma função na igreja. A adoração tem que estar acima de tudo. A preparação para o templo simboliza o desejo de criar um espaço de encontro entre o humano e o divino. Tenha o seu tempo com Deus. Né? Cuidado para você não cair no legalismo. Cuidado para você não cair no ativismo religioso. Davi não caiu no ativismo. Ele levantou um altar ao Senhor todos os dias. Então ele se destacou como um líder. E a gente precisa ter cuidado disso. O que é um ativismo, Thalita? Eu estou indo fazendo porque eu tenho um compromisso. Eu vou no meu dia a dia, né? Eu começo a me encher de atividades disso, aquilo outro, mas o meu tempo de adoração, é suprimido. De vez em quando eu paro, eu oro, eu leio a Bíblia. Davi não, ele mostrou esse compromisso de adoração, né? De dedicação, obediência aos preceitos de Deus. Por isso que ele é muito destacado dentro desse livro de Crônicas, né? Então a gente precisa valorizar nossas raízes, assim como essa genealogia mostra pra gente, né? Porque, irmã Thalita, conhecer as nossas raízes, ela pode fortalecer a nossa fé e nos ajudar a compreender melhor o propósito da nossa caminhada. Da onde você veio, da onde você saiu, aonde você chegou, né? Inspire-se no exemplo de Davi, uma adoração sincera, que organizou o culto, preparou o coração do povo para o templo. Né? Busque desenvolver uma prática de adoração que seja centrada na sua vida, criando momentos de intimidade com Deus e cultivando uma comunidade de fé. Compartilha esses valores. Nós somos um ministério online, né? Eu aqui junto com uma equipe de mulheres que o Senhor está levantando. Nós temos um tempo de oração todos os dias, 18 horas. É um momento que a gente para falar assim, Deus, estamos aqui. Adoração ao Senhor. Temos nossas obrigações do dia a dia, mas precisamos parar com o coração voltado ao Senhor. E Davi também liderava com propósito. O reinado de Davi mostra que a liderança eficaz está enraizada na busca pela vontade de Deus e na promoção de um ambiente de fé. Então, o foco de 1 Crônicas, estou fazendo um resumo, um paralelo para a gente entrar numa história aqui. O foco de 1 Crônicas na organização do culto, na preparação para o templo,
nos lembra da importância de trabalhar pela unidade dentro da comunidade. Ele tinha esse compromisso. Busque maneiras de incentivar a renovação espiritual em seu ambiente. Você tem buscado isso? Não é só na igreja, não. Dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho. Renovação espiritual. Busca no seu ambiente. Seja através do estudo da Bíblia, do serviço comunitário ou de momentos de oração coletiva. Então aqui a gente faz muito isso. Nós estamos vivendo uma experiência muito legal, gente. Muito assim, impressionante, impactante na nossa sala de oração. É ou não é? Você que está aqui comigo, fala aí para mim. Quem está participando da nossa sala de oração de guerra? Fala como está sendo para você. É um renovo, né? É um avivamento que acontece. O avivamento, gente, preste atenção. Não é aquilo que nós aprendemos, que é aquele momento de culto que tá pegando fogo, né, para os assembleanos. Tá ali naquele pula-pula, nossa, um avivamento. Não é isso. Isso é um momento especial de alegria e de adoração a Deus, em que a gente explode e a gente ali chega no nosso êxtase. Ok? Mas o que é avivamento? O avivamento, ele começa aqui dentro com um coração quebrantado e contrito, arrependido, adorador. Aonde você estiver, é um coração que se quebranta, que se humilha debaixo da potente mão de Deus. É mudança de comportamento. Irmã Thalita, eu não sabia que era isso. Esse era o coração de Davi. Um quebrantado coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e desvia-me dele, Senhor. Todo dia ele estava se policiando. Todo dia ele estava em adoração a Deus. Sabe o que é avivamento? É quando aparece uma demanda e você glorifica ao Senhor nessa demanda. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Isso é avivamento. Tá? Se ninguém nunca te falou o que é avivamento é isso. Porque não adianta você pular, né? Vamos pro retiro. Aí faz aquele movimento, aquela coisa toda. E pula, e desce, e vai, e se alegra, tarará, tarará. Mas aí quando chega durante a semana, cadê o avivamento no dia a dia? Cadê o seu comportamento? Cadê a adoração ao Senhor? E o resto do ano? Como que você lida? Como que você lida com as pressões do dia a dia? Em adoração, você adora ao Senhor? Ou você já chuta o pau da barraca, grita com todo mundo e faz um monte de coisa? Isso que é adoração. Comecei poucos dias. Amém, Lucinéia. Isso aí. Glória a Deus, ó, a presença de Deus. Então, avivamento é você estar nessa presença todos os dias, tá? Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, não é isso? Em tua presença, Senhor, é onde eu quero estar, né? Então, gente, não tô falando aqui que a gente não vai fazer nada, né? Vai ficar só adorando. Eu tô falando que você é avivado em todas as suas maneiras de viver. Você observa a lei do Senhor, você faz segundo o mandamento do Senhor, né? Quando aparece uma demanda para você, você glorifica a Deus naquela demanda. Então a gente vai ver uma história aqui agora de Davi, né? Que ele, nesse momento, ele falhou, né? Então depois, aí vem as descendências, né? Vem descendências, capítulo 6 também, de Levi, os cantores levitas, ó, aqui mostra sobre os descendentes de Arão. No capítulo 7 de 1 Crônicas, que é descendente de Zacá, de todos os filhos de Jacó, né? Ó, Naftali, Azer,
As 12 tribos estão aqui, gente, os seus descendentes. É interessante ler e ouvir, porque tem sempre um detalhe que conta ali no meio das descendências, tá? Então não deixa de ouvir e ler. Cada descendência dessa, os nomes, né? E aí aqui vem falando também da derrota de Israel e a morte de Saul. A gente viu lá em Primeiras Reis, né, o morte de Saul. Agora aqui, Primeira Reis, Samuel conta sobre a história dos reis. E aqui vai contando detalhes da morte de Saul, né? A gente vê aqui, por exemplo, no capítulo 10 de 1 Crônicas, que durante o combate, como que foi a morte de Saul? Na verdade, Saul, ele se matou, tá, gente? Saul, ele cometeu um suicídio. Então, olha o que ele fez. Os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel fugiram da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gibeá. Então, Saul estava num combate e os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, mataram Abinadab, Melquizua, filhos de Saul. Já estava todo mundo morto nessa guerra. E a batalha se intensificou contra Saul. Porque numa batalha, eles querem ir na liderança. Eles querem tombar o líder, o rei. Porque eles fazendo isso, todo o restante, ó, cai por terra. Então aqui eu quero, né, destacar algo. Sempre numa batalha espiritual, você precisa intensificar a oração pela sua liderança. Você tem que orar por ele, você tem que pedir a Deus ter misericórdia, da sabedoria, da graça. Senhor, cobre os seus líderes. Quando a gente estiver na sala de oração de guerra, cobre a pessoa que está orando ali, porque ela está na frente da batalha. São ataques contra ela, contra a família, um contra-ataque, né? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos cobre, nos protege, tá? Então, agora intensificou a batalha contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Levou uma flecha. Então Saul disse ao seu escudeiro. Escudeiro é aquele cara, né? Aquele homem, aquele fiel que anda do lado do líder, né? Tá com ele para tudo que é lugar, que vai, que... Então esse fiel dele, ele falou assim: arranque a sua espada, porque ele recebeu uma flechada. Ele falou assim: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venha esse incircunciso e zombe de mim. Olha só. Até na hora da morte ele estava ali preocupado com a sua aparência. Ele estava preocupado com o que vão pensar de mim, que vão zombar de mim. Né? Por que você tem essa preocupação? Porque muitas vezes você está agindo na batalha espiritual com a sua aparência, com a sua força, com a sua forma de lidar, e não com a forma de Deus. Porque os homens de Deus, aqueles que obedeceram a Deus, tiveram mortes dignas, né? Na sua velhice. Mas aqueles que foram maus aos olhos do Senhor também tiveram um fim mau. Para pensar sobre isso, tá? E ele estava ali preocupado. Não, esses circuncisos vão zombar de mim. Muitas vezes a gente vê aqui a vaidade, né? Mas o seu escudeiro não quis fazer. Aí ele falou: não, teve medo, né? Não vou fazer isso com o meu senhor. Porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. Aqui, gente, a gente aprende muita coisa, tá? Então, Saul tirou sua própria vida. Quando um reinado cai, uma liderança cai, dependendo da forma como ela cai, né? Sai.
aquelas pessoas que estavam ali debaixo daquela liderança, elas começam também a morrer espiritualmente, a desanimar, sabia? Então, assim, a gente precisa buscar em Deus, porque não é sobre nós apenas, é sobre o que a gente carrega, né? É sobre aquilo que a gente ensina, querendo ou não, porque a Bíblia fala que ai de quem vem o escândalo, né? Porque muitas pessoas são causadas, né? São afetadas por causa de determinadas lideranças. Então temos que ter muito cuidado, sobretudo olhar para Cristo, olhar para Jesus. Ele nunca falhou. Amém? Aí vem o sepultamento de Davi, de Saul. No capítulo 11, Davi é ungido a rei de Israel. Tá? Todo Israel agora se reuniu. Agora Davi foi ungido a rei, né? Aqui conta a história como foi. Davi e seu exército no capítulo 12. No capítulo 11 fala sobre os valentes de Davi, né? São estes os chefes dos valentes de Davi que apoiaram valorosamente o seu reinado. Davi teve uma galera com ele que foi valorosos, pessoas que estavam ali junto com ele e com todo Israel para fazerem rei, segundo a palavra do Senhor que nos diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, depois fala sobre Eliasar, filho de Dodô. Muitos homens aqui conhecidos, né? Defenderam-no e mataram os filisteus. O Senhor efetuou grandes livramentos. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão. Então aqui a gente vê toda a história, né? Olha, você vê que aqueles homens eram tão fiéis a Davi. Por isso que eu falo para você. Como que você vive o avivamento diariamente, diante das circunstâncias que aparecem? Aqui no capítulo 1 em 1 Crônicas, no capítulo 11, a partir do versículo 15, diz que 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus tinham acampado no vale de Rafaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza. E a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Davi, gente, está num lugar, né? E ele falou alto. Sabe aquela coisa que você fala alto assim? Poxa, quem me dera viver não sei o quê. Quem me dera Deus me dar isso. Quem me dera eu conseguir. Sabe, você suspirou. Então aqueles 3 homens, os fiéis ali de Davi, romperam pelo acampamento dos filisteus. Tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e levaram a Davi. Aqueles homens sacrificaram a sua vida. É interessante, né? Para poder pegar água para Davi, que ele estava querendo beber aquela água. Mas ele não pediu, ele suspirou. Ele não quis beber. Quando eles chegaram com a água, que ele ficou sabendo que eles foram lá, ele falou, não. Ele não quis beber. Isso aqui, gente, mostra um coração genuíno. Ele não tinha vaidade. Ele sabia ser recompensar, generoso, reconhecer o trabalho das pessoas, né? O sacrifício. Davi não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor. Ele falou assim, isso aqui é sangue. E disse, longe de mim, ó Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco sua vida? Pois arriscando a sua vida, trouxeram para mim essa água. E assim não quis beber. São essas coisas que fizeram os 3 valentes. Então, assim, a Bíblia mostra esse coração, esse reinado, né?
tão maravilhoso Davi teve. E agora, gente, no capítulo 13, pra gente falar um pouco sobre uma história também, Davi vence, né, outros exércitos, vai ganhando as batalhas, junto com o povo que foram se ajuntando a ele. Deus vai enviando, né? E no capítulo 13 de 1 Crônicas, deixa eu ver aqui quem tá aqui antes de a gente entrar nessa história. Amém, irmã Gisele tá aí, Ana Lúcia, Simone. É um momento único de muito renovo, né? Marli tá falando aqui, alegria na comunhão, pela presença de Deus, tá mesmo? Teu testemunho também foi impactante, né? Somou, trouxe muito aprendizado para nós também. E testemunho, gente, é muito importante você falar, porque edifica, né? Para outras pessoas que estão passando por isso, fala assim, poxa, então é possível acontecer comigo também. Mary, Deus abençoe. Então, gente, aqui no capítulo 13 de 1 Crônicas, nós vamos entrar numa história. Eu quero que você atente para algo que a gente vai falar. Então, todos os dias, melhor, toda segunda, quarta e sexta, nós estamos trazendo um aprendizado, tá bom? Dentro daquilo que a gente está lendo. Então, leia a Bíblia, mesmo se você está chegando agora, pega da onde a gente está. Nós estamos já no livro de Crônicas, né? No primeiro e no segundo. E vai com a gente. Termina, depois você continua, né? Volta lá pro início e faz a sua parte, tá bom? Para você poder acompanhando os acontecimentos, que eu sempre trago um acontecimento aqui pra gente tá falando. Um ou dois, né? Nesse tempo, Davi agora, nós vamos ver um relato, né? Da tentativa dele levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Com grande entusiasmo. Davi decide trazer a Arca, né? Para a capital, mas opta por um método improvisado. Esse aqui é o ponto, né? Ela é colocada sobre um carro, em vez de ser carregado pelo método que Deus estabeleceu. Esse é um dos grandes problemas da nossa religiosidade, é a gente não atentar para os métodos de Deus. E o que acontece? Vamos ler aqui. Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os chefes. Então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, capítulo 13 de 1 Crônica, e se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos e toda a terra de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades, seus arredores, para que reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus. Vamos trazer a presença de Deus. Porque nos dias de Saul, não nos valemos dela, né? Ela estava fora. Vamos buscar a arca, gente. Reuniu todo mundo, vamos buscar a presença. A arca simbolizava a presença. Vamos trazer a presença de Deus para nossa casa. Vamos se reunirmos na igreja, né, com um grupo. Vamos trazer a presença de Deus para esse lugar? É isso. Né? Tô fazendo um paralelo. Então vamos trazer a presença por meio de nós, porque nos dias de Saul a gente não teve esse privilégio. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi procura trazer a arca. Davi reuniu todo Israel. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, a cidade de Judá, para lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram para a casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel
se alegravam diante de Deus, com todas as suas forças, né? Todo mundo, a alegria do Senhor é a nossa força. Todo mundo cantando, né? Achando que tá tudo bem. É assim que muitos de nós estamos. Levamos a arca e a gente acredita que porque tá tendo um movimento, tá tendo um pula, tá tendo um mover, tá tudo certo. Vamos lá. Então Davi agora e todo Israel se alegraram diante de Deus com todas as suas forças. Aqui está dizendo, ó, no versículo 8. Com cântico, com harpas, com lira, tamborins, símbolos, trombetas, danças e vai embora, todo mundo. Quando chegaram à era de Quidom, um daqueles homens que estavam guiando, né, a carroça, segura a arca. Estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Aí, colocaram a mão para segurar, né, para que não caia. Nessa hora, então, a ira do Senhor se acendeu. Por quê? Não consultaram todos os povos, mas ninguém prestou atenção qual foi o mandamento de Deus para conduzir a arca. Gente, não adianta. Deus ele tem compromisso com o que está na lei. Pode ser o crente que for, pode ser o profeta que for, pode ser a catedral. Preste atenção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Vocês estão entendendo? Compartilha essa live, tá? Compartilha, manda mais gente vir pra cá. Palavras são liberadas aqui, ó. São chaves espirituais. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu ali diante de Deus. Pensa o homem morrendo ali diante de Deus. Davi ficou irado, Davi ficou chateado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus. Vai guardando isso aí. Como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Como é que eu vou fazer esse negócio? Agora ele parou para entender o que ele tinha que fazer. Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que ele levasse para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Queridos, não se pode brincar com a presença. Uma das coisas que a gente vai aprendendo quanto liderança, eu chamei a minha equipe de louvor, né? Eu chamei a equipe de músicos e fiz um workshop com eles, né? Uma palestra. E eu trouxe para eles essa consciência. Eu falei assim, vocês carregam algo precioso que é a arca. Na hora da adoração, nós trazemos a presença do Senhor para aquele ambiente. Como que você está conduzindo essa arca? Porque a presença vem. Mas como que você está? Como que está a tua vida? Você pode tocar nessa arca? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, tem muita gente ferida, tem muita gente morrendo espiritualmente, carregando a arca. Por isso que tem muitos levitas, né, homens, mulheres de Deus que estão ali no ministério de louvor ou adoração, seja onde for, carregando de qualquer maneira. Vai ser ferido.
Davi decide trazer a arca para a capital, mas opta por um método improvisado. Vamos ensaiar, faltando 5 minutos, 10 minutos. Não tem compromisso com igreja nenhuma. Qual igreja você pertence? Eu vou ali, eu vou colar. Aí vai aceitando, né? Um monte de levita, de músico, de qualquer maneira. Porque precisa apresentar um culto a Deus para... Além do... maior do que isso, é uma vida no altar. É uma vida com Deus. Aí tem que apresentar uma adoração de qualquer maneira, né? Não tem preparo, não tem oração, não tem jejum, não tem nada. E acha que aquilo ali é só almático aquilo ali. Como que você vai ver? Daqui a pouco tem um tá caindo, outro tá caindo, outro tá caindo. Então Davi decide trazer a arca por um método improvisado. Como que você está carregando a presença de Deus, minha irmã? Meu irmão, você está recarregando ela na carroça? De qualquer maneira? Ela é colocada sobre um carro, em vez de ser carregada pelos levitas, conforme as instruções divinas. Então, durante o transporte, quando os bois tropeçam, Uzá tenta estabilizar a arca e, ao tocá-la, é subitamente punido com a morte. Esse incidente causa grande temor e leva Davi a reconhecer que, mesmo com as melhores intenções, é fundamental seguir rigorosamente as orientações de Deus. Sabe, gente? Não dá para negociar a presença. E foi uma das coisas que eu trabalhei, quem estava comigo na igreja, tanto nas que eu passei, na última que eu fiquei. Se foi uma coisa que eu coloquei para restabelecer na igreja, foi a adoração. Foi a adoração. Para isso dá trabalho, você tem que trazer, se comprometer, tirar aqueles que não têm compromisso. E deu um trabalho. Não foi fácil. Mas eram momentos de adoração, em que a presença de Deus fazia notória. Pessoas que entravam oprimidas manifestavam pelo poder da adoração, da santidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem estava aqui, muitos de vocês que estavam aqui sabem o que eu estou falando. Entendeu? Não se iluda. Deus não se impressiona com performance. Muita coisa que acontece nos nossos cultos, gente, é almático. Não tem compromisso com a lei. Tá? Eu sei o que eu tô falando. O episódio nos ensina que a santidade de Deus exige um respeito profundo. Apesar do desejo sincero de honrar a presença, a desobediência, mesmo que acidental, traz consequências sérias. Uzá, ao tentar ajudar, as pessoas estão tentando ajudar, eu sei que elas estão com boa intenção. Sem a devida reverência, mostra que não podemos agir de forma improvisada, quando se trata de lidar com o sagrado. Esse relato ressalta a importância de reconhecer que as instruções de Deus, por mais restrita que pareça, têm um propósito de proteger, honrar a santidade e a sua presença. Ah, querido, viver uma experiência de adoração genuína requer compromisso, santidade. Então a gente aprende o quê? Obediência total. Em nossas decisões diárias, especialmente aquelas relacionadas à nossa fé, é crucial buscar e seguir a orientação de Deus, sem recorrer a métodos próprios, mesmo que pareçam mais práticos ou modernos, né?
Cultive uma atitude de profundo respeito e temor a Deus, reverência ao sagrado. Uma coisa que eu tenho é reverência, gente, é isso, adoração. Sabe? No momento da adoração, a gente não pode estar movimentando. Então, quando eu começo um trabalho, um culto, você que vai nas minhas palestras, você que vai nos meus encontros, entenda o seguinte: quando eu começar o momento de adoração, é o momento que eu preciso que todos entendam isso, esteja na mesma sintonia, que é um culto de reverência a Deus. Não é movimentação, não é entra, sai, bate porta, vem não sei o quê, passa ali na frente, tá? Não, parou, porque a gente vai receber a presença, a gente carrega a presença. Então, vocês que vão nos nossos eventos, cheguem meia hora antes para poder se posicionar, se organizar, deixar suas coisas lá. Isso me incomoda, porque eu gosto de estar em reverência com a presença. Isso é uma coisa que me mexe e é algo que eu carrego. É o momento da adoração. Porque eu sei o quanto que isso é responsabilidade, né? Ok? Então, se você chega, não tem problema. Chegou, já começou, chega de modo calmo, tranquilo e já vai entrando no clima da presença. Tá? Isso é uma coisa que eu trago comigo. Fechava a porta da lateral, porque eu falei assim, não, aqui, porque começava a passar na frente do louvor e faz movimento pra lá e pra cá, não, eu fechava a porta da lateral, eu falei assim, ó, aqui não. Agora é a hora da presença, é hora de chamarmos o Senhor, todo culto e reverência a Ele. Entende isso, gente? Então isso é algo que me move. No momento que eu estou ministrando, no momento que a gente está chamando a presença do Senhor, precisa ter essas reverências, né? Porque eu entendo sobre isso e eu gosto de manter isso, tá? Assim como Davi reconheceu a necessidade de ajustar a maneira de transportar a arca, devemos estar disposto a aprender com nossos erros e buscar a orientação divina para corrigir nossos caminhos. Antes de tomar decisões, preste atenção. Consulta e discernimento é importante antes de tomarmos decisões. Dedique um tempo à oração e à reflexão. Deus, preciso tomar essa decisão, Pai. Reflexão. Som do teu coração. Vê se ele não está insubmisso. Consultando líderes espirituais, mentores espirituais, para tomar decisões. Ou a própria palavra de Deus para assegurar que suas ações estejam alinhadas com a vontade divina. Então, sempre quando eu aconselho, né, os meus mentorados, eu falo para eles assim, ó, a minha base vai ser em direção à palavra. Eu posso falar coisa aqui que não vai te agradar muito, não. Mas se você tiver um coração quebrantado para ouvir, eu vou usar ela. Não, pode falar. Eu preciso desse confronto. Uau, isso aí, pronto. Aí Deus trabalha de forma sobrenatural. Então tem pessoas que não vêm consultar, não vêm. Ele se acha autossuficiente, porque eu já tenho conhecimento, eu tenho títulos, eu tenho 30, 40 anos de crente, eu não preciso consultar ninguém. Deus fala comigo. Olha o que aconteceu com Miriam e Arão. Começou a falar no arraial que, por quê? Deus também, nós somos profetas, nós somos profetisa. Deus também fala com a gente, né? Moisés está lá, casou com essa mulher, que não sei o quê. Nós também somos profetas.
Deus falou, é agora. Chamou todo mundo na conversa. Chamou todo mundo na conversa. Vem aqui vocês dois para fora da tenda. Vamos conversar. Então tem pessoa que acha que não precisa, né? Eu preciso, gente. Eu consulto ao Senhor, eu consulto meu esposo, que é meu pastor. E se necessidade eu tiver de mais alguém, eu tenho outras pessoas. Que eu vou atrás delas, pessoas que foram referência na minha vida, eu vou e falo, preciso tomar uma decisão. Já orei, já ouvi outra, preciso de mais uma resposta. Então, é isso. Eu preciso que Deus, eu fico atento aos sinais que Deus vai me dando. Então, nós não podemos achar que... E aí, o que aconteceu com Miriam? Deus falou para ela assim, Miriam, eu falo com vocês por sonho, né? Eu mostro vocês várias formas de falar com vocês. Agora, preste atenção. Moisés, eu falo com ele face a face. Entendeu? Eu tenho um relacionamento com ele. E Miriam sai da presença de Deus como? Fala aí pra mim. Então, se você acha que você vai dar ruim, entendeu? Você acha que você é autossuficiente? Como é que Miriam saiu da presença? Quem lembra aí da história? Quem está me acompanhando no devocional? Vamos lá. Quem está acompanhando o devocional aí? Como é que Miriam saiu da presença de Deus? Então a gente tem que ter cuidado como a gente carrega a presença, como a gente carrega aquilo que Deus nos deu, né? E não é só para ministério de louvor. É para todos vocês que carregam a presença. Como é que você está carregando na carroça? Não carregue a presença na carroça. Não improvisa. Ai, gente, vamos orar aqui rapidinho, né? Vai começar a festividade. Aí a gente vai fazer aqui um dia de jejum e vamos orar e pronto. Né? Foi aí, ó. Já falaram aqui. Já cometeram, já falaram. Célia acertou, Marli acertou. Cristina também. Ana Cristina. Saiu leprosa. Então, gente, não carrega. Ó, esse jovem morreu. Porque carregou, foi tocar na presença de qualquer maneira. E olha o que deu. Né? Aí, às vezes, a gente pensa assim, mas tem um fulano que já está tanto tempo lá, a vida está assim, torta. Meu filho, não se preocupa não. Deus dá tempo. Hoje a gente está no tempo da graça, da misericórdia, né? Deus dá tempo para que as pessoas se arrependam, sabe? E ora por ele. Ora por ele. Não critica, não fica torcendo que a coisa dê ruim, não. Ora por ele, fala, Deus, desperta esse povo, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Chama ele, explica. Quando eu chamei os levitas, quando eu chamei os músicos para fazer o workshop, né, de louvor, eu fiz 2 workshops com eles. Trouxe eles para o ambiente, fizemos um café da manhã com eles. E ali a gente já começou. Teve um dia que Deus moveu de uma forma assim, sobrenatural. Eu conscientizei eles do quanto que era importante carregar. De não levar na carroça. E aí, alguns ficaram. Alguns entenderam o propósito e ficou. E se colocou, né, nessa brecha. Outros saíram, não ficaram. Por quê? Porque ele já carregava a presença da carroça há tanto tempo. Por que agora eu vou carregar dessa forma? Mas aí você vai olhar a história da pessoa. Ele não tinha paradeiro. Vivia num lugar, vivia no outro, vivia num lugar, vivia no outro. Estava no mundo, estava na igreja. Entendeu? E nunca vai conseguir viver algo genuíno se não se arrepender. Então, esse episódio, ele nos desafia
a reverenciar verdadeiramente a presença de Deus. Lembrando-nos que na busca por honrá-lo, a obediência integral e o respeito a seus mandamentos são fundamentais para uma vida de fé e autêntica. Tá? Então, Davi agora mais para frente corrige essa situação. A arca vai para a casa de quem? Obed-edom. Vai lá para a casa de um levita lá, sacerdote. E lá, gente, Deus começa a abençoar, porque ela está no lugar certo, na casa de pessoas que poderiam tocar. Repara isso. Hoje, você pode trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Esse final de semana, terminar com um testemunho. Eu recebi minha família, né, na minha casa. Foi aniversário da minha filha. Isso aí, Mary. Foi aniversário da minha filha e ela veio pra cá e a gente convidou, né, as tias, né, que estavam querendo vê-la porque ela tá gestante, né? E aproveitando esse momento, né, do aniversário, e elas vieram algumas primas, né, dela, e veio também uma prima que tá com uma bebezinha. E assim, a menina chegou, a bebê, né? E ela já chegou muito alegre, sorridente, né? Pra frente ali. Uma criança, assim, muito maravilhosa, doce. Ia com todo mundo. Você via que a criança estava bem à vontade. E a mãe dela, né, que é a minha sobrinha, falou assim: tia, impressionante como ela tá se sentindo bem aqui, tão confortável, porque eu já entrei em outros ambientes que ela começou a chorar, ficar inquieta, que eu tive que ir embora. Mas ela entrou aqui e ela, desde o início até o final, ela foi com todo mundo, a gente não escutou o choro da criança, dormiu, se sentiu bem confortável. E aí eu lendo isso aqui, eu lembrei, né? Eu falei para ela: minha filha, glória a Deus, eu fico feliz que a tua filha se sentiu bem, porque essa casa é dedicada ao Senhor, à presença do Senhor. Eu oro aqui, eu busco a Deus e a gente procura, né, buscar a presença de Deus para cá. Então, a criança, ela é muito sensível ao mundo espiritual. Falei para ela. E ela falou assim: olha, vocês são uma bênção. Falei: amém. É porque nós buscamos a presença de Deus para Ele estar aqui. É algo que a gente gera com sacrifício, tá? É jejum, é oração, é a renúncia de fofoca, de mentira, de engano. É não trazer contenda para dentro de casa. É renúncia para gerar a presença de Deus na casa. Amém? Vocês estão entendendo? Então, tudo isso faz com que as pessoas sintam. E glória a Deus. Foi um dia muito bom de comunhão com os irmãos, com as minhas cunhadas, família, né? E todo mundo saiu em paz. Glória a Deus. Então gera isso, não carrega a presença de Deus na carroça, de qualquer maneira. Põe a sua vida no altar, confessa os seus pecados, renuncia, tira do meio a fofoca, o engano, a maledicência. Essas coisas Deus abomina. Tem 6 coisas que Deus detesta, a 7ª Ele abomina. O que é, Thalita? Contenda entre irmãos. Então, se está tendo contenda na tua casa, se está tendo contenda na tua igreja, se está tendo contenda no teu trabalho, não tem presença. Deus não habita nesse lugar. Afasta isso. Tira isso de lá. Confessa o pecado. Fala: gente, vamos repreender isso aqui, vamos se consertar. Pronto. Vocês vão ver a presença de Deus inundando essa casa, esse lugar. Então, gente,
Gera isso no teu secreto. Senhor, eu quero gerar uma família, Senhor, que não tenha contenda quando ele chega aqui. Então, minha família chega aqui, ó, paz. Não tem fofoca de falar com uma, com outra, falar por trás, não. Tem nada disso aqui. Tem nada disso aqui. A gente vai cortando esse negócio. Amém? Glória a Deus. Chegamos no fim. Meu Deus, quanta coisa, né? Quanta coisa. Vamos lá, que hoje ainda tenho mentoria, né? Que é atendimento. Gente, eu quero falar para vocês que em abril nós vamos abrir novamente a mentoria. Esse é um lugar onde Deus tem transformado muitas pessoas que entendeu no seu coração que precisa de ajuda. Crente, tá? Crente, precisa de ajuda. Então vou abrir essa oportunidade em abril novamente. Nós já temos muito material na plataforma para você assistir, porque meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu precisei fazer essa mentoria porque é muita coisa para eu passar para você dentro de um atendimento, tá? Então a mentoria ela vai te trazer a parte do conhecimento e depois a gente marca um atendimento individual. Tá? Pelo Google Meet, tá sendo assim transformador. Deus está fazendo milagres, transformações. É incrível, né? Quem já passou aqui. Então, em abril vai abrir novamente. Então, você precisa dar o seu nome. Você pode mandar aqui no meu direct. Olha, eu quero participar. Você pode mandar para Juliana ou dentro do meu suporte. Fala, põe meu nome na lista, porque quando abrir a lista, a gente vai te colocar num grupo de espera. Nesse grupo, eu vou estar colocando uma condição especial de 50%. Como eu fiz na outra turma, eu vou fazer nessa, tá? 50% de desconto. Você pode pagar com Pix ou com cartão, tá? Digno é o trabalhador do seu salário. São muitos anos que eu dediquei. É experiência. O que é de graça? Dai de graça recebeste. A salvação e a sua vida com Deus, o culto na tua igreja é de graça. O culto lá. Mas para você que quer ir mais fundo, que quer buscar, a Bíblia fala. Aí você vai no secreto. Para eu viver isso que eu vivi de libertação, eu fui em lugares longe. Investi recurso altíssimo. Nem se compara o valor que eu faço com vocês. Nem se compara, gente. O valor que eu paguei. Só de um dos seminários que eu fui, eu gastei mais de 3 mil. Para ir num seminário. Mas foi o melhor investimento que eu fiz. Em toda a minha vida. Porque trouxe libertação para minha alma. Aleluia. Então, invista, tá? Invista. E a gente tem sim um valor porque digno é o trabalhador do seu salário. Eu me dedico horas dentro de uma sala. Eu me dedico horas preparando. Então nós precisamos entender e valorizar o outro que está derramando sobre a sua vida. Oferte nesse ministério, gente. Vou pedir a Juliana para colocar lá no nosso grupo. Oferte. Faça uma oferta de amor, de gratidão. Por tudo que Deus tem derramado sobre a sua vida. E quando você ofertar, faz um pedido a Deus do que você precisa, do que você quer. E eu vou estar orando por você, tá? Vou estar orando pela sua vida. Estende a sua mão assim. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora nesse momento, Senhor. Diante dessa palavra que eu estou liberando. E dessa oferta, Senhor, para esse ministério, Senhor. Tu sabes, Senhor, o quanto nós precisamos, Pai, do recurso também financeiro para fazer os encontros, para ajudar outras pessoas, Senhor. Ministérios que têm nos procurado, missionários. E nossos propósitos, Senhor, na terra. Por isso eu peço, Pai, abençoa essa pessoa que vai colocar no seu coração, Senhor, de abençoar aqui. Pai, Tu tem visto, Senhor, quanto nós temos buscado e derramado sobre esse lugar. E é justo, Pai, é justo. Em nome de Jesus, assim eu oro para que aquilo que ela vier a pedir, quando ela ofertar aqui, ela possa ter resposta, Pai.
Não que esteja sendo, Senhor, uma barganha. Não. Mas eu quero liberar essa palavra sobre ela, nessa oferta que ela vai ofertar. Para que ela possa, Senhor, dar o testemunho, Senhor. Mas eu quero que ela volte aqui e dê o testemunho daquilo que o Senhor está fazendo através dessa oferta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, queridos, Deus abençoe. Olha os testemunhos chegando aqui. Eu quero participar do grupo de intercessão no WhatsApp. Olha aí. É a sala de oração, Jaqueline. Você está participando, pode entrar na sala de oração. Eu fui presenteada com mentoria, mas se tivesse pagado nenhum valor, seria suficiente para pagar o retorno que teve para a minha casa. Olha isso aí, gente. Que Deus fez na vida da Cris. Foi, né, Cris? Foi tremendo, foi tremendo. Então, que Deus te abençoe, tá? Você precisa querer. Você precisa vir com o coração quebrantado e contrito. Olha, eu quero mudar a minha história. Eu estou disposta. Teve uma mentorada de outro estado que eu atendi. Eu atendo de vários estados do Brasil, tá? Que ela falou assim: eu estou disposta a viver tudo que o Senhor tem para falar para mim, para que eu saia dessa sala curada. E foi uma das restaurações assim muito profunda que aconteceu, porque ela já chegou com isso. Deus tratou ela assim no profundo mesmo. Foi forte o negócio dela. E ela testificou na nossa sala de mentoria o trabalho que ela viveu, né? Então, gente, para vir para esse lugar você tem que querer. Você tem que estar disposto a viver isso, tá? Amém? Pai, te agradecemos. Muito obrigado por tudo que vivemos aqui, por tudo que passamos. Deus, siga, Senhor, agora com o teu povo nesse dia, abençoando tudo que a gente vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.